meditar num texto da Palavra de Deus que falou muito no meu coração e espero que fale o seu coração também. Nós viemos de uma série de cultos especiais. Os cultos especiais, às vezes, nós tínhamos um tempo menor de mensagens mais curtas, como foi, por exemplo, no culto da virada. E essa mensagem eu queria não gastar tempo de alongar o sermão, mas aprofundar nesse texto com os irmãos. Nossas mensagens e alguns cultos especiais vão ser gravados e vão estar disponíveis tanto no Facebook e quanto no YouTube, para você assistir, recomendar isso para alguém, mandar para alguma pessoa. Okay? Eu queria começar essa mensagem fazendo a seguinte pergunta. No final dessa mensagem nós vamos estar com essas perguntas respondidas. Duas perguntas que eu gostaria de fazer aqui para os irmãos. Perguntas gerais. Diz o seguinte: até onde vai o amor e a adoração de uma pessoa por Jesus Cristo? E a segunda pergunta é: até em que nível essa pessoa se humilha para que Cristo seja realmente exaltado em sua vida? São essas duas perguntas. Até onde vai o amor de uma pessoa por Jesus e até em que nível uma pessoa realmente se humilha para que Jesus seja exaltado na sua vida? Marcos capítulo 1, versos 7 e verso 8 é o texto que vai nos responder essas duas perguntas. Um texto breve, mas profundo. Eu não tenho em mim mesmo capacidade de expor esse texto com toda a profundidade que esse texto tem, mas espero que o Espírito Santo de Deus faça isso e abençoe o nosso coração. Após a leitura nós vamos orar e pedir ao Senhor para abençoar a nossa vida. Diz o seguinte, Marcos 1, verso 7: e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Em outra versão traz algo assim mais vivo, um toque mais vivo. Olha que interessante essa versão. Ele dizia ao povo, João Batista dizia ao povo: depois de mim vem alguém que é mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de me abaixar e desamarrar as correias das sandálias desse homem. Eu batizo vocês com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Nós vamos meditar nesse tema. A importância, o importante, na verdade, é somente Jesus. O importante é somente Jesus. Feche seus olhos e nós vamos pedir ao Senhor para abençoar a nossa vida. Deus e Pai, nós louvamos e agradecemos em nome de Jesus, por mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de nos colocar diante de Tua Palavra e o Senhor falar conosco e falar profundamente no nosso coração. Então, em nome de Seu Filho amado Jesus, abre os nossos olhos, ou melhor, desvenda os nossos olhos, para que nós contemplemos as maravilhas da Tua lei. Por que desvenda, ó Deus? Porque nossos olhos podem estar tão carnais que não vão enxergar o quanto as verdades aqui expostas são maravilhosas e necessárias para a nossa vida. Abençoe o nosso coração, ministre a nossa alma, que o Teu Espírito, ó Deus e Pai, possa realmente fazer a obra do Senhor nos nossos corações, e essa palavra possa dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um na nossa vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Povo de Deus, eu queria dizer para os irmãos o seguinte: se você olhar um pouquinho antes, no capítulo 1, no verso 2, vai estar falando de quem é esse que no versículo 7 pregava. No verso 7 não fala quem é pregava, nós sabemos que era João Batista. João Batista, ele é chamado no Novo Testamento de um precursor. Precursor é aquele que vai adiante de alguém. É como esse batedor de carreira. Ele vai à frente avisando que algo grande vem atrás. João Batista foi esse precursor, alguém que foi à frente de Jesus. João Batista tinha a responsabilidade de preparar espiritualmente o coração daqueles judeus para receber e desfrutar a graça do Senhor Jesus que viria, a graça de Deus que Jesus estava trazendo, que Jesus estava vindo à terra.
Esse ministério de preparação de João Batista durou mais ou menos 6 meses antes de Jesus ser batizado. Em 6 meses, João Batista foi tomando uma proporção, o ministério dele foi tomando uma proporção, que ele foi ganhando uma influência muito grande sobre a vida das pessoas. Se você olhar aí no verso 5, no capítulo 1, verso 5, fala assim, olha, que saiu a ter com ele toda a província da Judéia, uma região inteira, um estado inteiro, indo até o deserto para ouvir João Batista pregar. E todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados, eram por ele batizados no Rio Jordão. João Batista e o ministério dele foi tomando uma proporção tão grande. Se você abrir em Lucas capítulo 3, vamos fazer essa ponte. Marca o texto aí do capítulo 1 de Marcos, abre comigo Lucas capítulo 3, verso 15. Olha o que aconteceu. Eu tenho que explicar isso aqui, porque você não vai entender as verdades profundas desse texto. Lucas capítulo 3, verso 15. As pessoas começaram a criar expectativas erradas acerca de João Batista. E começou a aparecer o chamado culto à personalidade. João Batista começou a ser cultuado. Isso sempre aconteceu com os grandes personagens que se destacam na história, tanto no povo de Deus quanto personagens seculares que não tem nada a ver com as escrituras nem com a pregação do Evangelho. Começou a se destacar, parece Tiete, parece fã. E aqui com João Batista aconteceu a mesma coisa. Começou a surgir um fã-clube de João Batista. Lucas capítulo 3, verso 15. Esse é o contexto daquele texto lá de Marcos. Estando o povo na expectativa, oriçados, e discorrendo todos no seu íntimo, de uma espécie de uma emoção, uma comoção, a respeito de João Batista, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo. Olha o que acontece. No verso 16, disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse é o contexto daquele texto de Marcos. Volta para lá para o texto de Marcos agora. João Batista começa a perceber o surgimento desse fã-clube. João Batista, nós somos seus fãs. E nós estamos todos empolgados. E há quem diz, na verdade não são poucos, são muitos. Há quem diz que o Senhor é o próprio Cristo. João Batista entendeu esse perigo que estava acontecendo, ele riscar a glória de Jesus. Se João Batista tivesse guardado o seu coração ali, e não tivesse humilhado diante da grandeza de Jesus, a glória de Jesus seria ofuscada por causa do ministério de João Batista. E nesse momento João Batista começa então a se humilhar diante do Senhor. Ele diz o seguinte: veio mais poderoso do que eu não sou digno de desatar suas sandálias. O meu batismo é um, o batismo dele é outro. Eu imagino se fosse hoje, nessa questão toda de autoimagem que as pessoas têm, dizia alguém, dizia assim para João Batista: ô João Batista, você está com a sua autoimagem muito baixa, sua autoestima está muito diminuída, você tem que se valorizar mais. Se fosse hoje, porventura alguém diria isso. Para que se desfazer tanto? Para que se humilhar tanto diante de um homem que você fala e ninguém viu, ninguém conhece? Mas João Batista sabia que ele era apenas um precursor. O grande viria depois, e ele sabia que a glória desse grande que viria depois não poderia ser ofuscada. Aí João Batista vai uma das maiores declarações que nós vemos nas Escrituras. João capítulo 3, verso 30, ele diz o seguinte: convém que ele cresça e que eu diminua. Em outras palavras, eu sei quem eu sou, e tudo que eu faço e a grandeza desse ministério é por causa de Deus que me enviou, não por causa de mim. E cada vez mais eu me diminuo para que Jesus seja exaltado, para que Jesus apareça, para que Jesus seja de fato aquele que tem a preeminência, aquele que tem a primazia, aquele que tem a maior importância entre nós. Essa foi a mensagem de João Batista. E João Batista exalta Jesus na sua vida e na sua pregação. Nesse texto de Marcos, se você está aí aberto, ele faz 3 coisas. Nós vamos ver os
três atributos que João Batista exalta de Jesus. Depois nós veremos como que nós podemos aplicar isso para a nossa vida. Então eu peço que você segure, eu peço que você fique comigo. Se nós não entendemos isso, nós não vamos aplicar isso na nossa vida prática. Esse texto vai ser aplicado para nós, na nossa necessidade, nos desafios que nós temos também de glorificar o Senhor, de exaltar o Senhor Jesus na nossa vida. João Batista exalta três atributos de Jesus. Primeiro, diz aí no verso 7 de Marcos capítulo 1, volta lá se você não abriu, não vou ler. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. Vamos ler juntos? Bem alto todos. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. Primeiro atributo de Jesus, primeira qualidade de Jesus que João Batista exalta foi o poder de Jesus, foi o seu poder. É como se João Batista estivesse dizendo: diante de Jesus eu sou completamente impotente. João Batista expressou sua completa debilidade diante do Senhor. Ele era realmente fraco. Jesus era forte. As coisas começaram então a tomar uma proporção e João Batista começou a ser idolatrado. E então ele começa a se diminuir. E no que, em primeiro lugar, ele se diminui? No poder dele. Em outras palavras, se vocês acham que eu tenho algum poder, porque milhares e milhares de pessoas vêm até mim, no meio do deserto, no meio do nada, para ouvir uma mensagem que não era uma mensagem de autoajuda, não era uma mensagem de prosperidade, era uma mensagem de arrependimento. Todo mundo começou a falar assim: esse homem é poderoso demais. João Batista disse: eu não tenho poder perante esse que vai vir depois, perante a Jesus, porque ele é mais poderoso do que eu. Tem uma outra versão interessante. Olha aqui como é que diz essa versão. É a versão chamada A Mensagem. Quem quiser investir e comprar essa versão para ler junto com a sua, muito bom. Diz o seguinte: olha, o mais importante está por vir. O protagonista deste drama, perante o qual são simples figurantes, aqueles personagens secundários do filme, de novela, mudará a vida de vocês. Eu sou o figurante, ele é o personagem principal, eu não tenho importância, ele é cheio de importância. Marca essa expressão: vem aquele que é mais poderoso. Se você tem esse costume, pega a sua caneta e marque, que eu vou te explicar o que significa essa expressão, como diz o texto original. Essa expressão aparece nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, e é uma expressão muito interessante, meus irmãos, que fala primeiramente da grandeza do poder de Jesus. Mas sabe o que é o mais interessante? Que não fala apenas da grandeza do poder de Jesus para ele mesmo, mas fala da grandeza do poder de Jesus primeiramente em relação ao diabo. Diz o texto em Lucas que o Senhor Jesus, ele é o mais valente, que entrou na casa do valente, o amarrou e saqueava os bens desse valente, porque ele é o mais valente. Na interpretação dessa parábola que Jesus usa, é a interpretação que o valente é o diabo, e o mais valente, ou como diz aí no texto que João usou, o mais poderoso, esse era Jesus. Em outras palavras, como João Batista diz que o poder de Jesus é que deve ser exaltado, não o poder dele, ele está falando assim: porque o poder de Jesus é maior do que todo o poder de Satanás, é maior do que todo o poder dos demônios, e é maior do que todo o poder das trevas. É por isso que vocês não podem olhar para o meu poder. É por isso que vocês não podem olhar para a minha influência. Vocês têm que olhar para o poder de Jesus, o poder daquele que vem, o poder daquele que realmente faz e que pode realizar tudo e destruir as obras do diabo. Essa é mais ou menos o sentido desse texto. Depois, essa palavra também aparece no contexto quando fala da incapacidade humana. Preste atenção, eu estou só explicando o texto para vocês. Daqui a pouquinho nós vamos entender o que esse texto tem para falar para mim e para você. Quando aquele endemoniado gadareno estava assustando todo mundo na sua cidade, preso, com correntes nos cemitérios, ele arrebentava todas aquelas correntes. Diz o texto que ninguém poderia segurar aquele homem, ninguém poderia realmente fazer nada contra aquela violência daquele homem possesso de uma legião de demônios. Diz o texto então que Jesus se achega, e esse homem de longe vê Jesus e vem correndo e se prostra diante de Jesus.
aqui já está os dois sentidos dessa expressão, que ele é mais poderoso do que eu. O ato de os demônios se prostrar diante de Jesus e o ato de Jesus fazer aquilo que o homem não podia fazer. Ninguém podia segurar aquele homem. Ninguém, com cadeias, com grilhões, com correntes, era capaz, porque ele arrebentava tudo, mostrando o quanto o ser humano é incapaz. Mas quando Jesus chega, simplesmente aquele que aterrorizava todo mundo, ele se ajoelha diante do céu. Ele reconhece quem Jesus é. Quando João Batista diz: não olhe para o meu poder, não olhe para a minha influência, olhe para o poder de Jesus. Ele está reconhecendo isso, que diante dele todos os demônios se prostram. Diante do João Batista não. E diante de Jesus, todo homem incapaz encontra força, todo homem incapaz encontra poder, porque é ele que realmente faz aquilo que eu e você não podemos fazer. Quando João Batista ele exalta o poder de Jesus, ele está reconhecendo isso. Ele está acima das trevas, ele está acima da minha limitação e da sua limitação. É como se João Batista estivesse dizendo o seguinte: diante de Jesus eu sou fraco, diante de Jesus eu não sou ninguém, diante de Jesus eu não tenho poder nenhum. É para Ele que vocês têm que ver, é para Ele que vocês têm que ir, é para Ele que vocês têm que ir. Vocês já vão entendendo algumas coisas, principalmente nesses dias que nós vivemos, que no final nós vamos perceber o quanto que a grande maioria hoje de líderes famosos estão distantes dessa atitude de João Batista, de desviar os olhos das pessoas dele e levar os olhos das pessoas para Jesus. Segunda coisa, olha no texto, na continuação do versículo 7. João Batista exalta uma segunda qualidade de Jesus, um segundo atributo de Jesus. Diz o texto: do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhes as correias das sandálias. Vamos ler juntos? Todos. Do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhes as correias das sandálias. João Batista exaltou o poder de Jesus, e aqui João Batista exaltou a honra de Jesus. Fica comigo, não perca isso. Quando João Batista diz o seguinte: do qual eu não sou digno. Se você está anotando em qualquer coisa, no celular ou na sua própria Bíblia, anota o que eu vou dizer. O texto original ele está dizendo e gritando assim: absolutamente eu não sou qualificado diante dele. Absolutamente, que no português não pega. Há uma expressão de completa indignidade. Ele exalta a dignidade e a honra de Jesus, mas a dignidade e a honra dele, ele se humilha, ele se rebaixa, porque ele sabe que diante do Senhor Jesus ele não é digno. E João Batista ele usa uma expressão que hoje nós não temos muita ideia do que seja a expressão, nós estamos muito longe da cultura daquela época. Qual é a expressão? Essa expressão de curvar-se. Só Marcos traz esse detalhe. Os outros evangelhos não trazem essa expressão de alguém se curvando para desatar as correias da sandália de uma outra pessoa e levar essas sandálias para outro lugar. Eu quero que você entenda esse contexto, que era o contexto da época de Jesus. Toda pessoa um pouco mais assim, de estrutura financeira melhor, ele tinha servos e escravos na sua casa naquela cultura. Quando esse senhor chegava na sua casa, esse escravo então era a pessoa responsável por se prostrar aos pés desse senhor, desatar aquelas sandálias empoeiradas com todas aquelas fitas de couro envolvidas na canela da pessoa, desatar aquelas sandálias, lavar os pés desse senhor, levar essas sandálias para um canto da casa, limpar as sandálias e devolver para ele. Isso era serviço do escravo, isso era serviço daquele que não tinha dignidade, porque ele era posse de outro alguém. Escravo não tem carteira de identidade, escravo não tem
direito a nada, escravo é escravo. Agora, olha só que interessante, diante daquela agitação do fã-clube de João Batista, nós somos os batistas, não batistas da nossa denominação dos irmãos batistas, mas nós somos o fã-clube dos batistas. Eu sou de João Batista, vocês podem ser de Jesus, mas eu sou de João Batista. Ele chega e diz o seguinte: diante de Jesus, eu sou menos do que um escravo. Vocês estão olhando para a pessoa errada, vocês estão olhando para a pessoa que não merece essa honra, só ele merece essa honra. Diante dele, eu não mereço sequer ocupar a posição de alguém sem dignidade, de alguém sem direitos. Diante dele, eu sou menos do que um escravo. Abre comigo o texto, marca, né? Põe uma coisa para marcar esse texto. Abre comigo o texto de Filipenses capítulo 2, por favor. Carta de Paulo aos Filipenses. E vai guardando isso. Nós vamos trazer algumas aplicações. Filipenses capítulo 2, verso 9. Comentarista reformado, muito conhecido, chamado William Hendricks, diz o seguinte: entre João e Jesus havia uma diferença semelhante que existe entre o infinito e o finito. Entre João e Jesus havia uma diferença semelhante ao eterno e o temporal. Diante de Jesus e João Batista havia uma diferença semelhante à luz do sol e à luz refletida da lua. Jesus era o sol, João Batista era a lua. Nada mais do que isso. O que João Batista tinha era tudo aquilo que ele recebeu como capacitação, simplesmente para ser esse que serve a Jesus. Filipenses capítulo 2, verso 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, está falando de Jesus, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre em todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus Pai, volta para Marcos, capítulo 1, verso 7. Quando João Batista se recusa a fazer o trabalho de escravo, ele está dizendo o seguinte: Jesus é o único que merece ser louvado, porque Ele é Senhor, eu nem servo, eu tenho coragem de me nomear como tal. João Batista, ele percebe aquela agitação do fã-clube e exalta o poder de Jesus e exalta a dignidade e a honra dele. Agora, por último, ele exalta uma outra qualidade que Jesus tinha e que ele não tinha. É a obra que Jesus tinha para fazer, que era completamente diferente que a obra que ele estava fazendo. Olha no verso 8 de Marcos, capítulo 1, verso 8 de Marcos, diz assim: eu, porém, vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Um porém está comigo. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Olha aqui para mim que eu quero explicar esse texto para vocês. O que João Batista está fazendo aqui é simplesmente a comparação. Perante a obra que Jesus ia fazer, a obra de João Batista era primeiramente externa e era só um símbolo, era só um sinal. A obra de Jesus, que Jesus ia fazer, era interna e a realidade das coisas. O que João Batista está se desqualificando, dizendo: diante da obra que só Jesus pode fazer, a minha nada é. Diante de Jesus, o que eu faço é simplesmente um símbolo, é simplesmente um sinal, é simplesmente uma imagem. O que Jesus faz é o fato, é a realidade, é o que realmente um homem precisa. Jesus, ele alcança o coração do homem. João Batista, com seu batismo de água em água, só alcançava o externo do homem, e só Jesus podia fazer o que estava no coração e que as pessoas precisavam do seu próprio coração. Olhem para mim, essa expressão batizar no Espírito Santo aparece 7 vezes no Novo Testamento. 5 vezes ela aparece dizendo o que aconteceu no dia de Pentecostes,
quando Jesus subiu ao céu e enviou o Espírito Santo para vir habitar na igreja. São o significado dessa palavra de João Batista. O cumprimento aconteceu historicamente no dia de Pentecostes. O Espírito Santo de Deus veio sobre a igreja e as pessoas foram cheias e passaram a pregar com muita ousadia e testemunhar de Jesus que Ele era o Salvador a todos os confins da terra. Essa é a primeira parte do cumprimento disso que João Batista falou. Ele vai batizar com o Espírito Santo. Agora, a carta de Paulo, 1 Coríntios capítulo 12, na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira, fala que todos nós fomos batizados com o Espírito Santo. Quem está falando isso é o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, no dia de Pentecostes, ele não estava ali como cristão. No dia de Pentecostes, ele estava como perseguidor. E mesmo assim ele diz o seguinte, que ele tinha sido batizado. E todos aqueles que eram de Jesus também foram batizados com o Espírito Santo. Porque tem uma segunda linha, tem uma segunda interpretação. Batismo com o Espírito Santo é aquilo que aconteceu no dia de Pentecostes. Agora, o batismo com o Espírito Santo é aquilo que acontece na experiência de cada um quando se converte ao Senhor. Nós somos ligados a Jesus. É o Espírito Santo que nos liga, é o Espírito Santo que nos une a Jesus. E tudo aquilo que Jesus fez passa a ter efeito na minha vida. E eu tomo posse de todo o poder que Jesus, e toda a obra que Jesus conquistou na cruz. Quando João Batista prega essa questão do batismo do Espírito Santo, ele está falando disso. Eu não posso fazer nada mais a não ser olhar alguém. Aí eu falo com você, para que aquelas brigas entre presbiterianos e batistas? Para que essas brigas? Se o batismo nosso é simplesmente molhar, tem seu significado, foi ordenado por Jesus, mas esse batismo administrado pela igreja só atinge aqui, no exterior da pessoa. A obra verdadeira é Jesus quem faz. Quem salva a sua alma é Jesus. Quem muda a sua vida é Jesus. Quem dá a você uma nova história e faz você uma nova criatura é Jesus, não é a água do batismo. Não importa se esse batismo foi presbiteriano ou se esse batismo foi numa igreja batista ou pentecostal, seja o que for. E João Batista entende isso, nós que entendemos. E continuamos a brigar, nós temos 2000 anos de briga. Uma coisa que João Batista deixou claro: o que eu faço é externo, é a só figura e imagem. O que Jesus faz acontece nos mais profundo do coração de uma pessoa, e ali realmente que Jesus estabelece sua obra e seu reino. Vocês estão percebendo que João Batista exalta Jesus? Jesus é exaltado por João Batista. Vamos lembrar? João Batista exalta o poder de Jesus. João Batista exalta a honra de Jesus. Perante Jesus eu sou um escravo, e nem como escravo eu me coloco. Eu sou menos do que um escravo. E João Batista exaltou a obra de Jesus. A obra que ele faz é diferente do que a obra que o homem faz. O homem alcança até certo ponto, mas só o Senhor alcança o coração de uma pessoa. E a pergunta que surge é essa: o que isso tem a ver para mim? Hoje eu queria trazer algumas aplicações para nós. Eu quero trazer algumas aplicações em várias áreas. Eu quero trazer uma aplicação primeiramente para aqueles que estão aqui que não são cristãos, não receberam o Senhor Jesus como Salvador de suas vidas. Eu quero trazer uma aplicação para as famílias aqui da nossa igreja. Eu quero trazer uma aplicação para você que está buscando uma experiência mais profunda com Deus, da graça de Deus no seu coração. Eu quero trazer uma aplicação para as nossas igrejas, simples, rápidas, mas entendendo isso que João Batista fez. Exaltou a Jesus, e nós temos que exaltá-lo também. Eu queria dizer aqui para aqueles que estão aqui presentes e não entregaram sua vida ainda para Jesus, possivelmente você vive idolatria. E quando nós falamos eu falo de idolatria, nós falamos de idolatria de prostrar-se diante de uma imagem religiosa. Isso é o mais básico, isso é o menos perigoso. Eu estou falando de que uma pessoa que não entregou o seu coração ainda para Jesus é alguém que busca em coisas a realização de sua vida. Muitos ídolos não são vistos pelos olhos das pessoas. Esses ídolos é o dinheiro. Muitos são idólatras do dinheiro, vivem por conta de dinheiro e só pensam
conta de sexo. Outros vivem nesse mundo por conta de fama, de projeção, de status. Outros vivem nesse mundo idolatrando pessoas. É simples, muito simples. É só você dar uma passeada no seu Facebook e você vê quanto que cantores, artistas são idolatrados no coração. Porque uma pessoa sem Jesus é uma pessoa que tem tédio na vida. E ele tem que ocupar esse tédio com alguma coisa. Ele tem que satisfazer esse buraco no seu coração com alguma coisa. É o dinheiro, é o sexo, é drogas, é alguma coisa que tem que ocupar o espaço, e a pessoa vai vivendo no tédio, no vazio, e nunca vai se satisfazer. Mas deixa eu dizer uma coisa para todos que estão aqui e não entregaram a sua vida para Jesus ainda. Seja membro dessa igreja, visitante, quem for, uma olhada que você der na grandeza de Jesus, você vai se arrepender de tanto tempo jogado fora, de tanta mentira que você correu atrás. Quando eu entendi quem era Jesus, quando eu vi o quanto Jesus é maravilhoso, o quanto ele é grande, eu falei assim: meu Deus, quanto tempo eu vivi longe dele. Por que eu não conheci Jesus desde a infância? Por que eu não conheci o Senhor Jesus numa idade que eu pudesse ter caminhado mais tempo com ele, conhecendo a Jesus e amando a Jesus? Numa olhada que eu dei para Jesus, e eu lembro exatamente o dia, no velório de um querido amigo, a glória de Jesus, estava ali a pregação, Jesus sendo exaltado, dizendo quem era Jesus. Aquilo foi caindo como que escamas nos meus olhos, e eu falei assim: meu Deus, que isso, nunca ouvi uma mensagem assim. E eu fui entendendo o quanto vazio era no meu coração. De vez em quando eu digo para minha esposa, eu era solteiro, trabalhava no Cicobi, ganhava um dinheiro que naquela época para solteiro era muito dinheiro. E até hoje eu não sei para onde foi meu dinheiro. Eu não adquiri nada, gastava tudo com vaidade, gastava tudo com as ilusões desse mundo. De vez em quando eu brinco, andava de bicicleta, mas de roupa de marca. As minhas roupas custavam mais caro que a minha bicicleta, mas estava lá. E bicicleta para cima e para baixo, cabelo cheio de gel e aquela coisa. Eu era tão vaidoso que eu passava gel até nos meus cílios. Passava esse negócio assim, deixava. Desculpa a expressão, pão. Lá naquela época era criança, panguá. Pastor panguá. Quando eu conhecia Jesus, uma das primeiras áreas do Senhor tratou na minha vida foi vaidade, essas ilusões que esse mundo projeta na nossa mente. Uma olhada que você dê em Jesus, uma experiência que você tiver com o Senhor, todos esses ídolos caem por terra. Eu achava que aquelas imagens religiosas que eu adorava antes de conhecer Jesus era um grande empecilho, mas não era. O problema é a idolatria do meu ego, idolatria desse mundo que cegava meus olhos e meu coração. Uma olhada que você dê em Jesus, tudo isso cai no chão, e a sua vida tem sentido, o seu coração preenchido. Louvado seja o Senhor. Amém. Segunda coisa, eu quero falar uma palavra para as famílias. O casal precisa contemplar essa grandeza de Jesus que João Batista exaltou tanto. Porque quando o casal, agora estou falando para a igreja, quando o casal olha para a grandeza de Jesus, isso previne que o coração desse casal busque as coisas desse mundo como prioridade. Quando você entende quem é Jesus, a grandeza de Jesus, a honra de Jesus, a obra de Jesus, você fala o seguinte: minha vida pode continuar normalmente porque eu tenho trabalho, eu tenho família para cuidar, mas Ele é a prioridade, não minha vida é a prioridade. E somente assim os casais que têm filhos vão conseguir chegar para os seus filhos e dizer o seguinte: meu filho, conheça Jesus, não anda cego pelas coisas desse mundo, não anda perdido pelas vaidades que esse mundo te encanta. E os nossos filhos então vão buscar ter essa experiência que os pais tiveram. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: educação cristã, educação religiosa ajuda muito, pelo menos para dar uma polida socialmente, dar uma polida na nossa sociedade. Mas educação religiosa não segura uma criança
que está sendo educado nesse mundo com todas as suas mentiras e todas as suas vaidades. Só Jesus, e ele entendendo quem é Jesus, pode segurar o coração de uma criança que está crescendo nesse mundo. Falando com a minha esposa, qual o mundo que a sua filha vai viver? Se o nosso já é complicado, qual o mundo que minha filha vai viver? Se ela não entender quem é Jesus e não entender a grandeza de Jesus, o mundo traga minha filha, o mundo leva minha filha. Os freios que nós colocamos, os freios religiosos, de educação religiosa, não são suficientes para segurar o coração diante de todas as ofertas que esse mundo tem. Então você, casal, você precisa entregar sua vida para o Senhor hoje, e não apenas nesse sentido de conversão, mas no sentido de parar de buscar as vaidades desse mundo. Hoje, infelizmente, eu fiquei sabendo de uma pessoa que não está lendo a Bíblia. Que negócio mexeu no meu coração. Eu falei assim, meu Deus. Eu falei assim, mas você não está lendo você não está lendo o plano de leitura ou você não está lendo a Bíblia? A pessoa disse assim, eu estou lendo tal livro da Bíblia. Eu falei assim, meu Deus, tem misericórdia. São os membros da minha igreja que não estão lendo a Bíblia. Como que os olhos desse casal, dessa pessoa, vai encantar com a glória de Jesus, se na palavra não está? Se não está vendo a grandeza de Jesus? Se acha que João Batista, diante de tudo aquele fã-clube reunido, se não fosse a grandeza de Jesus estivesse nos olhos dele, ele tinha se entregado e tinha buscado a glória de Deus. Se nós não entendemos a grandeza de Jesus, se nós não contemplarmos a grandeza de Jesus, qualquer oferta que se colocar diante de nós, nós nos entregamos para ela e dizemos, eu quero, vem que eu quero. E os nossos filhos vão vendo isso e vão vivendo assim como nós vivemos. Eu queria dar uma palavra também para você que busca uma experiência mais profunda com o Senhor. Eu queria ler uma frase de um grande líder da igreja, grande líder, grande teólogo da teologia reformada. Mais uma frase interessante, não é frase de teologia apenas, mas uma frase marcante. Preste atenção. Esse teólogo chama Abraham Kuyper diz o seguinte: aquilo que o ar é para a natureza física do homem, o Espírito Santo é para a sua natureza espiritual. Sem ar, há morte em nosso corpo. Sem o Espírito Santo, há morte em nossa alma. Sem ar, há morte no meu corpo. Sem o Espírito Santo, há morte na minha alma. Uma das partes da pregação de João Batista era exatamente essa: ele te encherá do Espírito Santo. O Espírito Santo é que capacita a pessoa a viver tudo aquilo que o Senhor tem para ele. Sem o poder do Espírito Santo, seu coração continua carnal. Você pode ser a pessoa mais antiga dessa igreja, o membro mais antigo dessa igreja, mas o seu coração continua carnal, porque o seu coração só se dobra pelo poder do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não há cristão que resista às tentações desse mundo. E o mais interessante, se você olhar no versículo 4, João Batista prega arrependimento, e no versículo 8 ele prega o Espírito Santo enchendo e tomando a vida da pessoa. Jesus concedendo o poder do Espírito Santo a cada um de nós. Ele não está falando para alguns, está falando para todos. Ele vos batizará, ele vos capacitará, ele vos encherá do Espírito Santo. Essa é a promessa para cada um de nós. Agora, a realidade, esse poder, essa graça na nossa vida, é uma graça que eu desfruto quando eu entendo que o Senhor só me enche do Espírito Santo quando eu me esvazio de mim mesmo. É por isso que João Batista pregou arrependimento primeiro, porque ele sabia que com o coração quebrantado ele é cheio. Não tem uma pessoa que não se quebrante de Deus que o Senhor não enche do Espírito Santo. Não tem uma pessoa que se quebrante diante do Senhor que o Senhor não acolha essa pessoa e dá a essa pessoa experiências profundas, capacitação para viver a altura do chamado que Jesus te fez para ser seu discípulo, para transformar a sua vida. Só o Espírito Santo transforma o seu coração, só Ele muda a sua vida. Então, se você quer uma experiência mais profunda com Deus, é hora de falar: Senhor, me enche do teu Espírito, porque eu quero viver essa profundidade. E deixa eu dizer uma coisa para os irmãos aqui: é uma experiência sua com o Senhor.
poder do Espírito Santo no seu coração para você viver essa dimensão espiritual da vida cristã. Então busque o Senhor, busque a Ele, pede a Ele para encher seu coração, pede a Ele para te dar uma dimensão mais profunda da vida cristã e de experiências grandiosas com Ele que o Senhor vai te dar, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. E a última coisa que eu queria dizer aqui para os irmãos, a última coisa que nós terminamos, tudo dentro dessa exaltação. João Batista exaltou Jesus, glorificou Jesus. Eu queria lembrar os irmãos de uma experiência triste que eu tive. Triste, porque todo final do ano é triste para o pastor. Quando nós chegamos, meus irmãos, nós queremos que você nos ajude. E a pessoa agradece: não, pastor, obrigado. Deixa eu dizer uma coisa por você. Deus não te chama. Deus te ouve. Você não foi chamado para abrir mão daquilo que o Senhor tem chamado para você fazer. Você foi chamado para agradecer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Sabe por quê? Porque no reino você é menos que um escravo, meu filho. Eu acho que nós precisamos entender essa dimensão da humildade de João Batista, onde ele se dentro de um ministério frutífero. Gente, nós estamos aqui ar-condicionado na igreja. O Geosmar tem um capricho nessa igreja, está ficando igreja, ficando uns trinques. João Batista levava multidões, é um deserto. A pessoa arrumava uma graminha para sentar. Quando sentava, ele saiu uma cascavel, um escorpião, aquela areia quente, e estava todo mundo ali ouvindo a pregação daquele homem. E mesmo assim ele diz: diante de Jesus, eu sou menos do que um escravo. Não sou digno de fazer o que eu faço. Não sou digno de tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida através de mim. Todas essas pessoas que têm vindo aqui, é pela graça do Senhor na minha vida. Então você precisa entender, para que você tenha uma guinada na sua vida espiritual, você precisa entender que no reino de Deus você é menos que um escravo. Fazer qualquer coisa não é algo que você agradece simplesmente para se desculpar, abrir mão e dizer não quero. Você agradece porque Deus se achou digno de confiar você um trabalho na obra do Senhor, de confiar você qualquer coisa para você fazer para o reino de Deus avançar. Então faça com gratidão no seu coração, porque você não é digno por você mesmo. Nós temos tanto trabalho na igreja, e vai ter mais trabalho depois de fevereiro, depois que a igreja conhecer o que nós queremos fazer dessa igreja, de mudança, de edificação, de cuidado da igreja, de investimento. Jesus não apenas te chama, Jesus te ordena, e você vai dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor me considerou digno, porque no seu reino eu sou menos que um escravo, assim como João Batista se achou. Acho que é hora de nós quebrantarmos o nosso coração, meus irmãos. Acho que é hora de nós jogarmos fora esse orgulho nosso e entender que Jesus é mais importante na nossa vida, mais importante do que tudo que eu possa fazer. Ele tem prioridade em mim. Vamos orar, vamos colocar nossa vida diante de Deus, e assim nós encerramos a nossa mensagem. Vamos colocar diante de Deus a nossa vida. Você não foi chamado a escolher o que fazer. Você foi chamado a dar graças por aquilo que Jesus te chamou para fazer. Sabe por quê, queridão? Sabe por quê, minha irmã amada? Afinal de contas, todos nós somos servos inúteis. Deus te chama para você deixar esse orgulho aos pés dele essa noite. Toda essa mensagem foi para nós. Talvez você falou assim: aquele visitante que não tem Jesus hoje ouviu que ele precisa do Senhor. Mas você precisa entender que você que está aqui na igreja, mas não quer seguir o Senhor Jesus, essa mensagem é para você no seu coração. Nós vamos orar, vamos cantar.
Senhor, nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Nós oramos e agradecemos porque o Senhor é grande. O Senhor está acima das nossas impossibilidades. O Senhor está acima de todo o poder das trevas. Nós te louvamos e exaltamos e reconhecemos a grandeza de Jesus, seu Filho amado. Nós queremos te louvar e agradecer também, porque seu Filho Jesus é digno, é cheio de honra. Nós, ó Deus e Pai, somos menos do que um escravo. Nós não somos dignos nem de lavar os pés de Jesus. Deus, é aqui que nós queremos que o Senhor toque a nossa igreja, porque sabemos que todas as bênçãos que o Senhor quer derramar serão derramadas por essa igreja reconhecer que são dignos, ó Deus, perante a sua face. Quando eu reconhecer, quando o nosso conselho reconhecer, quando nossa liderança se prostrar diante do Senhor e dizer o seguinte: Pai, obrigado, porque o Senhor nos chamou, ó Deus, para adorar, porque somos menos do que escravos, não somos dignos. Então quebranta o meu coração, quebranta, ó Deus, a minha alma, quebranta a nossa igreja, em nome de Jesus, Senhor Deus. Ó Deus, eu quero orar comigo para que o Senhor enche o nosso coração do teu Espírito Santo. Eu quero orar para que o Senhor nos dê profundas experiências contigo. Eu quero orar por, ó Deus e Pai, pelo derramamento dos seus dons, ou pelo menos, ó Deus e Pai, aqueles que já foram dados, mas que não estão sendo exercidos. Ó Deus e Pai, para que o Senhor possa ativar esses dons no coração de cada um dos meus irmãos e minhas irmãs. Mas oro mais do que por dons, oro, ó Deus e Pai, por um tempo de transformação de vidas, de casais, de famílias, de pessoas aqui na nossa igreja. Essa obra só o Senhor pode fazer. Nós clamamos o Senhor para fazer essa obra na nossa vida, em nome de Jesus. O Senhor nos deu uma semana de vitória, que o Senhor nos deu uma semana de bênção. Ó Deus, e nós possamos exaltar o Senhor na nossa vida, em nome de Jesus. É a nossa oração. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os meus amados irmãos e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Diga amém bem forte comigo. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe. Eu vou estar à porta cumprimentando a todos e que você tenha uma semana de vitória em nome de Jesus.